Graça e paz, meus amados irmãos, muito boa noite a todos. Estamos iniciando o nosso culto desta noite, depois de um dia abençoado, nosso culto pela manhã, a aula com o pastor Edson, a live do nosso Ministério Infantil e agora nosso culto junto com a sua família, onde você estiver, adorando ao Senhor nesta noite com o tema Entendendo os Desígnios de Deus. Já falamos pela manhã sobre esse tema extremamente importante, já usamos a palavra do Senhor para mostrar isso na oração do Pai Nosso, ensinada pelo Senhor Jesus, e nessa noite temos mais um momento de meditação na palavra de Deus, para entendermos os desígnios do Senhor na nossa vida. Seja muito bem-vindo ao nosso culto, vamos ter nesse instante uma palavra de oração. Grande e eterno Deus, nosso Pai querido, agradecemos-te, Senhor, o privilégio de termos esse dia na Tua presença. Chegamos agora até os lares dos nossos irmãos, membros e congregados dessa igreja, os nossos irmãos de outras igrejas, nossos amigos que estão conosco nesse instante, celebrando esse culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Queremos te agradecer, Pai, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que com certeza já tem feito diferença nas nossas vidas e há de fazer muito mais agora, alcançando os corações daqueles que estão participando conosco desse momento de culto. Que o Senhor abençoe as famílias, o Senhor guarde e proteja cada um na Tua presença, dirigindo cada um segundo a Tua vontade, Pai. Muito obrigado, nós agradecemos e te pedimos que o Senhor fique conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém. Quero ler um texto da palavra do Senhor com você. O livro dos Salmos, é o Salmo de número 75. Salmo de número 75 é um salmo ao mestre de canto, salmo de Asaf. Deus é o juiz. Então, os desígnios do Senhor estão sobre todos. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sovem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó, abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Louvado seja o nome do Senhor por esse belo salmo em que mostra Deus como juiz sobre toda a terra, fazendo a sua justiça na vida de todo ser humano. Vamos louvar esse Deus maravilhoso, cantando: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Então, convido você, toda a sua casa nesse instante, a se ajuntarem a nós, a este grupo que está aqui, que vai nesse instante entoar o louvor: Tu és soberano. Vamos louvar ao nosso Deus. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto.
que é bom poder cantar, louvar o nome do Senhor, e o nosso Deus, Ele realmente é soberano. Vamos ter mais um momento de clamor, vamos orar pelos irmãos da nossa igreja, pelas famílias. Vamos agradecer a Deus o privilégio de estarmos mais uma vez reunidos na sua presença e pedir ao Senhor que nos dirija nesse tempo, para que ao retornarmos ao culto presencial aqui nesse local, na casa de oração, possamos estar todos com o mesmo espírito. Já estamos essa semana, estaremos nos reunindo com a diretoria para já fazermos todo o alinhamento para a nossa volta no mês de agosto. E os irmãos estejam orando por isso, para que possamos ter toda a preparação para esse momento. Vamos continuar orando pela vida do pastor Marcos de Araújo, vamos continuar orando pelos enfermos da nossa igreja, pelo irmão Jairo, que continua o seu tratamento. Vamos continuar intercedendo por aqueles que estão enfermos e pelas famílias da nossa igreja. Querido e amado Deus, nosso Pai Celeste, mais uma vez diante do Senhor nós apresentamos as nossas vidas e colocamos, ó Pai, no Teu altar a vida dos Teus filhos que precisam nesse instante do auxílio que vem dos altos céus. Em especial nosso querido irmão e amigo pastor Marcos Araújo, a Fernanda, a Mariana, toda a sua casa, Pai, nesta hora, pedindo ao Senhor a restauração completa do Teu filho, Pai, nessa situação difícil pela qual ele passa nesse instante. Pedimos também que o Senhor esteja com a vida do irmão Jairo, na continuação do seu tratamento. Louvado seja o Teu nome pela melhora que ele teve, mas o Teu servo continua precisando, ó Pai, de Ti, ele, a sua casa, a sua esposa, a irmã Ivanilda, para que o Senhor os fortaleça na Tua graça e no Teu poder. Os demais membros desta igreja, congregados, que passam por um momento de enfermidade, precisam, ó Pai, da ajuda que vem do Senhor, que a Tua misericórdia os alcance, Pai, e que principalmente haja restauração na sua saúde, para que reconheçam que só o Senhor é Deus. Nós entregamos em Tuas mãos as famílias desta igreja, cada família, Pai, para que possam permanecer firmados em Ti, no desejo de estarem retornando aos cultos desta igreja, mas onde quer que estejam, possam ser uma vida de culto dedicada a Ti, através do seu testemunho. Abençoa a todos os familiares, dirige-nos nesse instante, sê conosco, Pai, nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos dar nossas boas-vindas a você que está conosco nessa noite, que está participando deste culto. Louvado seja o nome do Senhor. Você, nosso querido irmão, membro da Igreja Central, congregado, você, membro de outras igrejas que sempre participam conosco antes dos cultos nas suas igrejas, dão uma passada por aqui, você é muito bem-vindo. Você que está em outro estado, até em outro país, temos os irmãos que nos acompanham, que estavam conosco hoje pela manhã, a Jamiela e a sua família no Japão, temos os sobrinhos lá na Irlanda, temos o Rafael lá do irmão Elísio também na Irlanda, temos o João que está lá, temos o Júnior também com a sua família na Alemanha, a Pamela com o Tiago lá na Austrália. Temos vários irmãos que em várias partes do mundo nos acompanham e nos estados aqui do Brasil, onde nós podemos alcançar. Seja muito bem-vindo, você é muito importante para Deus e para nós também. Como sempre fazemos todos os domingos à noite, nós intercedemos pelos aniversariantes da semana. E essa semana nós temos irmãos que estarão completando mais um ano de vida. Na próxima quarta-feira, a Gislaine, nossa adolescente, mensageira do Rei, neta do irmão Ivanilton e da irmã Thelma, que Deus abençoe a vida da Gi, esteja com ela cada dia, fortalecendo e fazendo com que ela cresça cada vez mais no seu testemunho. Na quinta-feira, dia 23, a nossa irmã Terezinha Ferreira. Deus abençoe a irmã Terezinha, a senhora também que tem estado firme sempre aí, participando conosco nesses cultos. Deus abençoe ricamente. No dia 24, na sexta, a irmã Santa, esposa do irmão Edmar, nosso diácono, e a irmã Santa que também, uma bênção do Senhor, que Deus esteja com ela nesse dia, mais um ano de vida que o Senhor lhe concede. E um casal muito especial da nossa igreja que está celebrando bodas de pinho, 32 anos de matrimônio, o irmão Mauro e a irmã Luzia. Muito queridos da igreja, Deus os abençoe e cresçam a cada dia mais
na vida a dois e na vida com o Senhor. Nós vamos então, nesse instante, orar pelos aniversariantes. Logo após teremos momento de louvor com a nossa equipe de cântico. Vamos orar? Querido Deus, nosso amado Pai, mais uma vez diante do Senhor nós estamos aqui para te agradecer pelo dom da vida, a vida que o Senhor nos dá, um presente. E é um privilégio, Pai, poder desfrutar dos anos de vida que o Senhor nos permite aqui na terra, sabendo o quanto o Senhor nos tem amado profundamente. Queremos diante do Senhor, nesse instante, colocar a vida dos teus filhos, que durante esta semana, Pai, estarão celebrando mais um ano, nesses tempos tão difíceis que temos vivido. Há um alento de saber que o Senhor nos tem ensinado a ultrapassar os nossos anos de vida aqui na terra, para que tenhamos um coração sábio e andemos constantemente na Tua presença. Quero orar pela vida da Gislane, ó Pai, que o Senhor abençoe grandemente a vida da Gi. Cuida dela, ó Pai, esta adolescente, que o Senhor abençoe ela nos seus estudos, na sua vida com a sua família e principalmente na sua vida espiritual, ó Pai. Dá a ela ânimo para continuar testemunhando do Senhor, onde quer que ela esteja. Que o Senhor lhe dê saúde, lhe dê paz, conceda os desejos do seu coração. Abençoa a vida da irmã Terezinha também, Pai. Ela que tem sido amparada e cuidada por Ti, tem sido também, ó Pai, assistida pelos seus filhos. Ó Deus, que a Tua serva encontre sempre a alegria de estar na Tua presença, testemunhando que o Senhor é bom, que a Sua misericórdia dura para sempre. Você também com a irmã Santa, ó Pai, Tua serva que tem sido fiel a Ti, que tem participado da vida dessa igreja, que tem dado o seu testemunho como esposa, como mãe, como avó. Que o Senhor abençoe grandemente a vida da Tua serva, em mais um ano que o Senhor lhe concede, para que ela esteja a cada dia diante de Ti, ó Pai. E abençoa o casal, o irmão Mauro e a irmã Luzia, nesses 32 anos de vida conjugal, fortalecendo a união cada vez mais, abençoando também, ó Pai, os frutos dessa relação, os seus filhos. Abençoa para a chegada, ó Pai, de um netinho na sua vida. Que o Senhor abençoe grandemente esse casal, para que possam permanecer firmados em Ti a cada dia. Nós entregamos essas vidas ao Senhor, apresentando-as a Ti, ó Pai, crendo que o Senhor fará ainda muito mais e as abençoará segundo a Tua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos com gratidão e súplica hoje e sempre. Amém. Muito bem, convido você agora, aí onde você estiver, na sua casa, no seu local de trabalho, andando ou no seu veículo, onde você puder nos acessar, que você cante conosco. A nossa equipe está preparada para louvar a Deus. Vamos entoar os cânticos Mais Que Uma Voz, um hino maravilhoso, composto pelo Paulo Baruch, e depois cantaremos Não Temerei, e que você possa adorar a Deus aí na sua casa com muita alegria, glorificando ao Senhor por isso. Mais que uma voz e Não Temerei, os cânticos que entoaremos nesse instante.
minha voz eu bendirei o Senhor, e em meus lábios haverá sempre o louvor. Em meio às tempestades não duvidarei, és o meu protetor e rei. Eu bendirei o Senhor, e em meus lábios haverá sempre o louvor. Em meio às tempestades não duvidarei, és o meu protetor e rei. E ainda que a oliveira não dê frutos, e entre a multidão eu sinta a solidão, em dias maus eu erguerei a minha voz e direi: és meu tudo. Eu não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido estou, és meu bom pastor, Deus presente, contigo seguro estou. Eu não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido estou, és meu bom pastor, Deus presente, contigo seguro estou. Ainda que a oliveira não dê solidão, em dias maus eu erguerei a minha voz e direi: és meu tudo. Eu não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido estou, és meu bom pastor, Deus presente, contigo seguro estou. Eu não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido estou, és meu bom pastor, Deus presente, contigo seguro estou. Maravilha poder louvar o Senhor e saber que nós não temeremos, ainda que venham as adversidades, porque Deus está conosco em todo o tempo das nossas vidas. Estamos em mês de missões estaduais, é a nossa campanha pela nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo, com o tema Seja uma ponte conectando pessoas a Jesus. E Deus tem nos dado esse privilégio de poder ser ponte. Hoje pela manhã, você viu no nosso culto, irmãos que estavam ali doando sangue, o irmão Alex, a irmã Mônica, você viu o pessoal da nossa juventude levando lembrancinhas para as pessoas, entregando em algumas instituições, mostrando a generosidade do povo de Deus para com as pessoas que estão aqui. E esse tema, Seja uma ponte conectando pessoas a Jesus, tem também base no texto do apóstolo Paulo, nos 1 Coríntios capítulo 9, verso 22, a parte B, quando Paulo diz: fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. E a nossa convenção do Estado tem disponibilizado um material vasto desta campanha, na fala do pastor Adilson Santos, que é o nosso executivo da Convenção do Estado, e também os missionários que estão espalhados pelas muitas atividades aqui em São Paulo. E uma dessas frentes de trabalho é com os hispanos. E nessa noite nós vamos ouvir um testemunho através da fala do pastor Benjamin Souto, que é o responsável pelo ministério com os hispanos.
Irmãos queridos, graça e paz a todos vocês, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Benjamin Soto, eu sou missionário, trabalhando com a comunidade hispânica em nosso estado. Irmãos, eu gostaria, primeiramente, mostrar minha gratidão para cada um de vocês, pelo seu apoio, pela sua oração, pela sua oferta. Obrigado, meu querido irmão. Seu apoio foi fundamental para o desenvolvimento do projeto hispânico em nosso estado. O projeto hispânico é um projeto muito desafiador e muito interessante. Por quê? Porque a comunidade hispânica é uma comunidade multiétnica e multilinguística. Por isso é que é importante esse projeto no nosso estado. Irmãos, tem muitas famílias, tem muitos jovens, tem muitas crianças que ainda não conhecem a Jesus de maneira pessoal. Esse é o nosso desafio. Levar o poderoso evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para que essas pessoas possam alcançar a salvação, assim como você, assim como eu. Irmãos, se tem algo muito difícil para uma pessoa, é uma crise existencial. Conheci uma pessoa com uma crise existencial muito grande. Não entender o propósito, não entender o significado da vida para essa pessoa. Conhecia essa pessoa antes do início da quarentena. Começamos com alguns estudos. Começamos dando alguns estudos para essa pessoa. Iniciou a quarentena, conseguimos a maneira de poder dar continuidade com os estudos. Graças a Deus, depois de estudar a Bíblia, depois de compreender o Evangelho, a pessoa chegou a uma conclusão. Pastor, agora eu consigo entender qual é o propósito para a minha vida. Eu quero caminhar com Jesus. Eu quero caminhar com Jesus. Irmãos, não tem melhor resposta para uma crise existencial que Jesus Cristo. Não tem. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a resposta certa para uma crise existencial. E para toda crise, irmão, Jesus é a resposta. Irmãos, tem muito hispânico esperando uma resposta. E essa resposta só poderá chegar a essas pessoas através de Jesus. Irmão, queremos contar com você, com suas orações, com seu apoio, para continuar levando o poderoso Evangelho para essa comunidade hispânica que mora em nosso estado. Deus abençoe. Eu quero contar com você, meu irmão. Um grande abraço. Onde o amor alicerce, pontes aos outros. Muito bem, você que vai participar agora desse momento de dízimos e ofertas, nós convidamos você como membro e congregado dessa igreja. Nós sempre damos essa palavra, julgamos ser importante que aqueles que acompanham o nosso culto, os visitantes, aqueles que não são membros e congregados da Igreja Central, possam ter conhecimento de que a igreja ela não recebe qualquer verba de quem quer que seja, mas tudo que ela faz, todo o seu patrimônio, os trabalhos missionários, tudo que a igreja investe na obra é através da contribuição voluntária dos dízimos e ofertas dos seus membros e congregados. E os irmãos sabem como devem fazer isso, porque todo domingo nós estamos divulgando, aparece aí na tela, na sua imagem, a maneira como você pode contribuir, através de depósito bancário na conta da igreja, no Bradesco, uma transferência. Aqueles que têm dificuldade, não podem sair de casa, nós temos disponibilizado os nossos tesoureiros para ir até você, com a maquininha onde você pode passar o seu cartão de débito e participar conosco também, vindo aqui, quando passar na frente aqui do templo da Igreja Central, pode deixar com o nosso irmão Isaac, colocar no gasofilácio, enfim, você pode contribuir com dízimo, oferta, entregar uma primícia, algum donativo, alguma alimentação para abençoar a cesta daqueles que precisam também nesse instante. Por isso, nós vamos louvar a Deus cantando oferta de amor, enquanto aí onde você estiver, você vai separar o seu dízimo, a sua oferta, a primícia, para participar da vida
financeira da nossa igreja. Que Deus o abençoe, que o fortaleça e vamos cantar Oferta de Amor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Muito bem, desde já nós queremos agradecer a você que tem participado, né? Às vezes tem pessoas que nem são membros, nem congregados da Igreja Central e têm participado, têm contribuído. Isso é muito importante. Deus tem abençoado os lares, tem levado cestas de alimento, tem trazido outros donativos e pode ter certeza de que a igreja cumpre o seu papel de, além de adorar a Deus, de ser edificada, ela cumpre o seu papel de auxiliar pessoas que estão com necessidade. Então vamos agradecer a Deus porque podemos participar desse momento. Senhor Deus amado, muito obrigado, porque podemos diante do Senhor nos apresentar para participar, ó Pai, da vida financeira desta igreja.
Obrigado, Pai, porque o Senhor nos tem dado condições de comprar equipamentos para melhorar essas transmissões dos cultos, de também melhorar o patrimônio, Pai, dando mais condições aos irmãos de participarem. Muito obrigado, Senhor, porque o teu cuidado é imenso por aqueles que podem nesta hora dar o seu dízimo, a sua oferta, contribuir, dar algum donativo para que as pessoas sejam abençoadas, tenham o pão de cada dia. Nós te louvamos, Pai. Te agradecemos também por aqueles que mesmo que estejam sem condições, mas têm intercedido, têm buscado a tua face em favor daqueles que precisam de ti. Nós entregamos a ti tudo quanto temos, todo o nosso tempo, nossos talentos, nossos bens, para que o Senhor possa utilizar da melhor maneira possível. E agradecemos por tudo, pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ter nesse instante uma mensagem musical. Claro que o pastor da igreja não tem toda a técnica vocal, como os irmãos que são músicos, mas louvamos a Deus com alegria, porque podemos participar também. E Deus nos deu essa oportunidade, junto com o irmão Jairo Di, de poder entoar esse louvor ao Senhor. Então nós vamos nesse instante cantar Deus Forte, nesse solo, para glorificar o nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor, com júbilo nos lábios te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo, ó Deus, tu és sempre és comigo, ó Senhor, glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno, glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno, glórias ao Deus eterno. Muito bem, que bom poder estar com você. Espero que esse cântico aí que nós entoamos ao Senhor tenha edificado a sua vida. Nós estamos com o tema Entendendo os Desígnios de Deus, e há neste momento uma mensagem que eu quero trazer ao seu coração. Pedir a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, e os versículos de 39 a 46. Esse é um tema muito instigante
e que, sobretudo, traz dúvidas e questionamentos ao coração humano. Como entender os desígnios de Deus? Como compreender que realmente estamos dentro dessa vontade? Como poder fazer parte do plano de Deus e ir até o fim, como o próprio Senhor Jesus disse, né? Perseverar para que alcancemos o nosso objetivo. E é um texto que nos fala profundamente sobre isso. É um momento de Jesus, quando estava antes de ser crucificado. Eu quero chamar a sua atenção para essa leitura. Lucas capítulo 22, versículos do 39 ao 46. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Este é um dos textos mais interessantes da Bíblia Sagrada. Está registrado no Evangelho de Lucas, também no capítulo 26 de Mateus e no capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Fala sobre a agonia de Jesus. Alguns usam esse termo para dizer que foi um dos momentos mais difíceis da sua humanidade aqui na terra. Principalmente porque ele, sabendo de tudo o que aconteceria, oferecendo-se como sacrifício vivo para ser depois levado à crucificação, antes disso, ele teve um sentimento profundo na sua humanidade de receio do que poderia acontecer. E na oração, diz Jesus: se queres, Pai, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Esse é um dos temas mais difíceis para o entendimento da humanidade. A vontade de Deus. Muito mais nos dias de hoje, quando a própria vontade descrita na Bíblia, para muitos ela é relativa. Há crentes que estão pensando assim: ah, mas isso pode ser para você, mas não é para mim. Ou, essa vontade de Deus, você entende desse jeito, eu entendo de outro. Mas o que a palavra de Deus diz é que nós devemos pensar. Na verdade, a palavra de Deus, ela é definitiva, é absoluta. Não tem como relativizar a palavra de Deus. Aquilo que o próprio Jesus disse, ou é sim, ou é não. O que for afirmativo, temos que dizer sim. O que for negativo, temos que dizer não. Não podemos ter um meio termo quando Deus define a situação da própria vida humana. Então, claro que há desígnios de Deus. Claro que há propósitos de Deus para a vida de todos. Até na vida do seu filho. Que ele diz lá, está registrado em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, e por amar deu seu Filho unigênito. Entregou em sacrifício, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui estamos diante do homem Jesus, um homem que sentiu fome, que sentiu sede, que sentiu cansaço, que chorou quando um dos seus amigos faleceu, um homem com sentimentos, o próprio Deus, mas encarnado e com sentimentos, que naquele instante, percebendo toda a agonia que se avizinhava com a sua crucificação, porque essa foi a sua missão quando veio ao mundo, mas ele estava agora extremamente triste, angustiado, está dizendo exatamente o texto
Jesus chamou os discípulos para orar e afirmou: orai para que não entreis em tentação. Se afastou um pouco dos discípulos e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Eu falei no culto hoje pela manhã, a vontade de Deus, ela é objetiva, quando não há nada que possa mudar, reverter, e ela é cravada, e ela é permissiva. Quantas vezes, meus queridos, nós pedimos algo a Deus, e Ele sabe que aquilo não é bom para as nossas vidas, mas nós insistimos, queremos, desejamos muito, temos escolhas, tomamos decisões, e quantas vezes Deus permite que as coisas aconteçam para não ferir o nosso direito de escolher. Mas com certeza, muitas vezes fazemos más escolhas. Muitas vezes tomamos decisões erradas, equivocadas. Deus muitas vezes nos livra, mas outras vezes Ele permite. Estamos agora às voltas com essa pandemia. É impossível não falar sobre isso, porque faz parte do cotidiano já praticamente mais de 4 meses que temos vivido tudo isso. Agora mesmo haverá quase um mês de oração para que Deus pare a pandemia. Muitas pessoas têm orado por isso, mas, Pai, passa de mim esse cálice, tira essa agonia, esse negócio da minha vida, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Qual a vontade que deve prevalecer? A vontade de Deus? Mas a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Isso não quer dizer que não tenhamos dificuldades. Isso não quer dizer que não passamos apertos. Isso não quer dizer que não soframos as aflições. E é por isso que nós clamamos tanto, oramos. Nunca se viu um tempo em que a igreja orasse tanto quanto agora. Nunca se viu um tempo onde houve-se tanto clamor. São lives e mais lives de grupos de oração. Nossa própria ordem dos pastores batistas do Brasil, aqui no estado de São Paulo, faz um grupo de oração todos os dias, ao meio-dia e meia. Orando, clamando, intercedendo. Não por causa do vírus, mas é evidente que a situação que vivemos exige muito mais agora do povo. Intercessão contínua, muito mais oração. O povo anda desesperado. Há pessoas que antes nem acreditavam em Deus e hoje acreditam nessa possibilidade. Há pessoas que sequer queriam ouvir falar, de igrejas evangélicas. Hoje pedem para que nós oremos por suas vidas. Há pessoas que viviam tranquilamente e agora, com a perda de um ente querido, por conta do vírus, elas buscam oração, elas clamam. Porque esta é a situação que exige isso. Naquele momento, a situação do homem Jesus de Nazaré, com as suas limitações, no sentido de que havia sentimentos nele, ele estava angustiado, está lá, versículo 44 está nesse versículo, e estando em agonia, orava mais intensamente. Ora, há pessoas que dizem, mas agora que o povo está assim, quer orar? Pois é, até o próprio Jesus fez isso. Claro que na agonia você ora mais intensamente. Claro que na aflição você procura mais o Senhor. Claro que na angústia você clama muito mais. Aconteceu com Jesus. Estando em agonia, orava mais intensamente. E dizia de maneira continuada, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Ele estava dizendo, eu, homem, já estou antevendo esse sofrimento. É um cálice. É uma dor, um sofrimento. Passa de mim essa agonia. Se queres, mas é a tua vontade. Claro que Jesus sabia
que a vontade do Pai é que ele fosse até o fim na sua missão, dar a sua vida. Ele veio exatamente para isso. Essa foi a sua obra. Ele veio para dar a sua vida. Ele diz isso quando interpelado pelos discípulos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Veio fazer algo que somente ele poderia fazer e que já estava prometido desde o começo. Veio para ser o Salvador da humanidade, foi profetizado. Essa mensagem veio através dos profetas, de que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E essa luz é aquele que veio para dar vida em abundância, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas que naquele dia, no jardim, junto aos seus discípulos, em tremenda agonia, ele orou como muitos de nós oramos, e como muitos têm hoje clamado: Senhor, tira esse vírus de sobre a face da terra. Tira essa agonia daqui do Brasil, com uma média de quase 1.000 mortos todos os dias. Só aqui em nosso país, e que tem feito uma agonia em toda a humanidade. Mas faça-se a tua vontade e não a nossa. Se está na vontade permissiva de Deus que esse vírus continue por algum tempo, ninguém poderá impedir. Porque agindo Deus, quem impedirá? Se Deus permite, aí você vai poder dizer assim: mas por que Deus permite? Aí entra nesse propósito, na vontade, no desígnio de Deus. Ora, pode a criatura dizer ao Criador o que ele deve fazer, como tem que fazer? Pode o barro dizer ao oleiro: olha, eu quero que você me faça um vaso desta forma ou desta outra? Não. O Criador, ele que tem o poder em suas mãos. Ele é que tem o controle. E quando alguma coisa acontece e que está dentro da sua vontade, que ele permite, há propósito nisso, até nisso há propósito. Ora, se houve propósito na morte do seu próprio filho, é difícil realmente entender os desígnios de Deus. Difícil compreender como essa coisa se manifesta, mas não impossível. Porque basta o homem se adequar a essa vontade, estar dentro desse propósito. E como eu falei hoje pela manhã, para isso é preciso abrir mão de coisas que muitas vezes julgamos tão importantes que não ligamos para as outras. Nos ocupamos muitas vezes com coisas tão pequenas, que não redundam em bênçãos, que não trazem benefícios, e deixamos de lado as outras coisas muitas vezes tão importantes. Assim, pessoas se preocupam tanto com o trabalho e esquecem da família. Assim é quando nós corremos para ganhar dinheiro, para ter casa, carros, ter bens, e esquecemos de cuidar da nossa vida espiritual. Como aquele homem da parábola que o próprio Jesus contou, e disse: um homem tinha muitos bens, e ele era um grande produtor rural, e ele tinha muitos grãos, a sua safra era imensa, e ele já tinha vários celeiros, e ele colocou outros, e foi angariando, e foi produzindo, e foi colocando aquelas sacas, enchendo. Daqui a pouco ele olhou e não tinha mais espaço para nada. E aí veio a mensagem para o seu coração: tudo isso que você tem preparado, para quem será? E Jesus termina dizendo assim: é aquele que é rico para com o mundo, mas pobre para com Deus. A mensagem vem desde o profeta, e o apóstolo Paulo, ele também captou essa mensagem e transmitiu: se endureceres o vosso coração, você não consegue enxergar a ação de Deus, mas se abrires o teu coração, você consegue enxergar
a salvação de Deus em sua vida. Ora, nesse tempo que nós vivemos, tem sido difícil. Algumas pessoas até têm perdido a razão, não conseguem raciocinar, têm estado distantes, outras estão andando deprimidas, muita dificuldade. Mas lembre-se disso. Nós devemos orar, clamar e interceder. É lógico, é óbvio e é pertinente que nós oremos clamando ao Senhor para que afaste tudo isso de nós. O próprio Jesus orou assim. Que Ele leve essa coisa para longe, que o Senhor retire. Há muita opressão, muita dificuldade. Pai, passa de mim essa agonia, tira isso de sobre nós. Mas essa é a nossa vontade. Precisamos compreender se isso está dentro da vontade do Senhor. Queremos que esteja. Não sabemos com certeza, mas devemos orar. Pai, passa de nós, retira de nós tudo isso, mas faça-se em nós a tua vontade. Deus tem a vontade dele, que muitas vezes difere da nossa. Isaías falou isso, nós lemos hoje pela manhã, capítulo 55. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos, diz o Senhor. Muitas vezes nós queremos coisas que não são boas para as nossas vidas, Deus sabe disso. E muitas vezes também Deus sustenta o quanto pode, até que, por termos liberdade de escolher, de decidir, insistimos e muitas vezes sofremos por nossas escolhas e nossas decisões. Porque Deus sabe o que acontece lá na frente. Ainda que até alguns pastores pensem o contrário. E que não estejam mais crendo na onisciência completa de Deus. Infelizmente, a Bíblia fala que a verdade é que Deus sabe todas as coisas antes de acontecer. Mais do que isso, que Ele tem um controle. Agora, não interfere nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Muitas vezes, isso nos traz um grande mal. Mas quando fazemos a escolha certa, quando tomamos a decisão correta, somos extremamente abençoados, porque o caminho do Senhor é melhor. Porque o desígnio do Senhor, Ele é poderoso. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita nas nossas vidas. Vamos continuar clamando. Vamos entrar nos nossos quartos, fechar o nosso aposento e orar como o Senhor Jesus nos ensinou. Podemos até passar esse momento de agonia. Vamos orar mais intensamente, vamos clamar muito mais ao Senhor, pedindo a Ele que retire todo esse mal de sobre nós, mas nos submetendo à sua vontade e cuidando das nossas vidas, como Jesus disse. Orai para que não entreis em tentação, porque vale muito mais a nossa alma do que tudo que pudermos angariar aqui na terra. Vale muito mais a nossa eternidade com Deus do que qualquer outro prazer terreno. Lembre-se disso. O Senhor espera de nós que estejamos dentro da sua vontade, que entendamos os desígnios dele para as nossas vidas, mas que seja para honrá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo a cada dia, porque Ele é o Senhor e nós apenas seus servos. Que pensemos nisso, que andemos nessa condição de vida e que busquemos a vontade de Deus e não a nossa. Que o Senhor ricamente nos abençoe nesta noite. Amém. Antes de encerrar o nosso culto, nós vamos ter um momento de louvor. Convido você a cantar conosco. É um belíssimo hino que encerra tudo o que nós estamos falando aqui neste dia sobre entendendo os desígnios de Deus. Nossa fé, Jesus contemplará. É o hino 338, no Hinário para o Culto Cristão. Nós queremos agradecer a toda a equipe de cânticos, queremos agradecer aos irmãos
que tem nos ajudado aqui nessa transmissão. E queremos pedir a você que se inscreva no canal da nossa igreja. É muito importante que você faça a inscrição. Manda o link aí para os seus amigos, seus parentes, familiares, para que eles possam se inscrever. Vamos ver se nós conseguimos chegar, né, ao número de 1000, ultrapassar esse número. Dá também o seu like lá. É tão simples, é só você chegar lá e colocar lá e teclar em cima daquele dedinho lá, dando joia, dizendo que você gostou. Tudo isso nos ajuda muito a que as nossas transmissões melhorem. Vamos orar também porque nós estamos nos preparando para adquirir outro equipamento para melhorar a nossa transmissão. Já compramos um para a câmera, precisamos agora adquirir outro. Nós estamos orando, os irmãos têm contribuído e vamos fazer isso para glorificar ainda mais o nome do Senhor e que você possa ter mais qualidade ao receber as nossas imagens, porque no próximo mês de agosto é a nossa intenção retomarmos os cultos presenciais. Ainda assim, continuaremos transmitindo para aqueles que estiverem nos seus lares. Vamos cantar? 338 do HCC, Nossa Fé, Jesus Contemplará. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que a resposta sem a fé enfraquecer. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dar retorno quando Ele suplicou. Ele o prometeu e não irá negar. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Nossa fé Jesus contemplará. Muito bem. Que o Senhor Jesus continue contemplando a nossa fé, nos ajudando. Aquilo que Ele promete, Ele nos dá. Ele diz, pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate a porta lhe será aberta. E contempla a nossa fé em todo o tempo, aquilo que nós fazemos diante do Senhor. Vamos orar encerrando o nosso culto desta noite. Quero agradecer a participação de todos aqui, membros congregados da Central, visitantes, membros de outras igrejas, amigos que nós temos mandado o link, têm nos acompanhado a cada domingo. Deus abençoe grandemente a sua casa e toda a sua família. Vamos continuar intercedendo. Quarta-feira nós teremos o nosso culto de oração e as atividades dessa semana. Terça-feira teremos a live da MCM. Eu quero convidar as mulheres a participarem. Temos muitas mulheres na igreja e às vezes eu vejo algumas irmãs participando de lives, de grupos sertanejos, de outras coisas. Na terça-feira reserve às 18 horas, uma vez por semana. Às 18 horas as irmãs se encontram, tem sido um momento bom. Cada terça-feira uma preletora diferente, oração, louvor, comunhão, muito bom. Mas tem poucas irmãs participando.
Então, quero convidar você, que é membro congregado desta igreja, a participar toda terça às 18 horas da transmissão da live da MCM da nossa igreja, que é um convite extensivo a todos. E às 20 horas, culto dos homens, sociedade de homens, você também, homem. Reserve a terça-feira, você que está em casa aí, que está nessa quarentena, aproveite esse momento, é muito importante. Temos orado pelas famílias da igreja, pelos homens, pela obra missionária, temos a cada terça-feira um preletor diferente também, pastores que têm abençoado as nossas vidas, e não tem porquê, né? Temos um grupo tão pequeno de homens participando quando temos tantos homens como membros e congregados dessa igreja. Então convido você a terça-feira a estar conosco, quarta o nosso culto de oração e domingo também as nossas transmissões. Deus abençoe a todos, abençoe nossas equipes que têm transmitido o culto, equipe de louvor, pessoal da mídia, da transmissão. Deus abençoe grandemente a todos nessa semana. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta noite, pelos momentos de louvor e adoração ao Teu nome, pela alegria que é participar deste culto, ó Pai, que é feito para edificação da Tua igreja e para exaltação do nome do Senhor. Contempla-nos, ó Pai, atenta para as nossas necessidades, ó Deus, principalmente esse tempo que temos vivido, tudo que temos passado. Nada está, ó Pai, obscuro aos Teus olhos, mas tudo está tão claro. O Senhor conhece todas as coisas. E nós continuamos a clamar, continuamos a interceder por essas necessidades, Pai. Olha para o nosso Brasil, olha para o nosso mundo e tem misericórdia de todos nós. Que a graça salvadora de Cristo Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do seu Santo Espírito estejam com todo o povo de Deus em todo o universo, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Uma boa semana a todos.